boa tarde a todos. Nós vamos então iniciando mais uma reunião, sempre gratos a Deus, nosso Pai, nosso Criador, a Jesus Cristo, nosso Mestre, a Frei Fabiano, aos Espíritos amorosos, e que luz se faça nos nossos lares, que luz se faça dentro de cada um de nós, que luz se faça entre todos os lares da terra, em todos os locais onde haja a dor do corpo e da alma. Que luz se faça entre todos aqueles que nesse momento estão sozinhos ou se encontram sozinhos. Nossa gratidão a Deus pela sagrada oportunidade da vida. Então nós vamos iniciando mais esse encontro de hoje e nós estávamos lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 17, Sede Perfeitos, o Homem de Bem. É um texto bastante longo e a proposta é que ao longo do tempo a gente possa aí compartilhar um pouquinho de cada item, né? Já que são vários itens e que seria impossível abordá-los aí em 15 a 20 minutos. Mas ele inicia dizendo que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor, da caridade, na sua maior pureza. Questiona sua consciência sobre seus atos, pergunta se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele, enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que lhe fizessem. Então esse início já é bem interessante para que nós façamos aí essa autoanálise sistematicamente, né? Nos perguntando o que eu tenho espalhado, o que eu tenho cultivado, né? Será que eu faço ali o bem que eu posso? Ele diz, né? Nos perguntarmos se não fez o mal e se fez todo o bem que podia. O Livro dos Espíritos fala que não basta deixar de fazer o mal, nós temos que fazer o bem. Porque podemos pensar, poxa, olha, eu não faço nada, mas eu também não prejudico ninguém, eu não odeio ninguém, não tenho nenhum inimigo. No entanto, não fazer o mal não é suficiente, nós temos que fazer o bem, até porque nascemos para isso. Temos ali esses germes da bondade dentro de nós, né, criados ali à imagem e semelhança de Deus. Então Deus colocou dentro de nós somos criados para isso, né, com essa capacidade para o amor, nós precisamos do amor. Então mesmo aqueles que se dizem que não acreditam em nada, que não buscam nada, no fundo cada um busca da sua própria forma, busca ali se sentir bem. E ele diz que nós não deveríamos fazer aos outros nada que nós não gostaríamos que nos fizessem. Essa frase tão simples, ela encerra ali um ensinamento profundo, né? Talvez muitas filosofias poderiam se resumir a essa frase. Quando temos dúvida, o que eu devo fazer? Está certo ou não? Isso é correto? Nós deveríamos pensar, eu gostaria que isso fosse feito a mim? Se eu não gostaria que isso fosse feito a mim dessa maneira, então é um sinal de que eu preciso repensar, né? Porque eu não desejo ao outro aquilo que eu não desejaria a mim. E já falamos de pessoas que elas passam por situações tão difíceis na vida, de uma dor tão intensa, que a partir do momento elas falam, foi tão duro, foi tão doído que eu não desejo isso ao meu pior inimigo. Ou seja, situações ali que nos levam a refletir, né? O quanto aquela experiência é dolorosa, o quanto aquela experiência é angustiante. E é um dos benefícios da dor, né? Sempre falamos que nós aprendemos pelo amor também, claro, mas a dor muitas vezes ela tem ali a capacidade de nos despertar, de nos fazer acordar para coisas que até então nós não havíamos percebido. Então quando eu digo eu não desejo isso para o meu pior inimigo, eu já começo ali a olhar para o outro, eu já começo a entender que o outro também sente, que o outro tem um coração,
né? E aí eu começo a desenvolver então a empatia, a solidariedade. E dentro dessa questão da autoanálise, no livro Estante da Vida, tem um capítulo que chama No Correio Afetivo. Esse é um livro psicografado pelo Chico Xavier com mensagens de Irmão X, que é um Humberto de Campos. Então ele nos diz: você, meu caro, assevera que se vê fatigado, se vê cansado consigo mesmo. As imperfeições, as nossas velhas imperfeições. Você diz que acaba de ler um volume edificante, articula promessas de melhoria, ouve uma preleção em uma palestra nobre e reafirma votos de elevação. Horas depois da expectativa brilhante, daquele desejo tão forte de mudança, ei-lo que se estira no erro ou na negação de tudo que assegurou a si mesmo em matéria de burilamento moral. Em seguida, a exagerada noção de inferioridade pessoal, as ideias de culpa e, com isso, os sofrimentos íntimos e as aflições vazias. E quem de nós já não passou por isso, né? Você sai ali de uma sessão, de uma palestra, você lê um livro que você fala, poxa, parece que agora as fichas caíram, né? Parece que agora eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, né? E minutos depois, você sai de uma sessão já no trânsito, já comprando um pão ali, você já se depara com uma situação que te deixa incomodado, que te deixa irritado, que te deixa nervoso. Enfim, são esses votos que ele fala que fazemos para minutos depois até entrarmos em contradição com aquilo que há pouco a gente tinha ali tanta convicção, tanta certeza. E ele fala que nessa autoanálise vem uma exagerada noção de inferioridade pessoal, as ideias de culpa, sofrimentos íntimos, aflições vazias, aquelas situações em que a gente se pergunta, por que eu sou assim? Quando eu vou conseguir mudar? Eu não me suporto, Os meus próprios ouvidos já se incomodam com as repetidas queixas há tanto e tanto tempo. E ele diz que o tempo que poderia despender em atividades úteis se lhe foge das mãos, inaproveitado. E você pergunta o porquê de semelhante antagonismo. De um lado é a santidade do intento, da intenção. Do outro, a impossibilidade da execução. Ou seja, de um lado, essa vontade, essa intenção da mudança, e de outro lado nós nos percebemos às vezes impossibilitados de fazer aquilo que planejamos. Entretanto, meu amigo, ele nos diz, esse conflito nos pertence a todos nós, espíritos em evolução e acrisolamento no regaço maternal da Terra desde milênios. Então ele fala que esse conflito entre aquilo que eu gostaria de ser e aquilo que de fato eu sou, esse conflito entre a intenção e a execução, ele pertence a todos nós, com raríssimas exceções de espíritos que passaram por aqui de uma condição elevadíssima. Costumo dizer que nós estamos ali no mesmo barco, que somos espíritos em luta. Então, nós podemos ter ali uma falsa impressão de conhecermos pessoas que falam, nossa, como essa pessoa é equilibrada, como essa pessoa é bem resolvida, e de fato ela pode ali ter uma série das suas conquistas, dos seus aprendizados, que foram ali cultivados depois de tanto tempo, de tanta luta, mas todos, como ele fala, têm ali os seus conflitos, as suas inseguranças. Isso é absolutamente natural, no processo em que a gente vive de aprendizado. Então é muito importante esse autoquestionamento, o que eu tenho feito, como eu tenho feito, e se não conseguimos fazer aquilo como gostaríamos, ele fala, calma teu coração, porque esse conflito pertence a todos. Contra o pingo do esforço que sustentamos a favor do autoaperfeiçoamento, surpreendemos o caudaloso rio de nossos impulsos instintivos que nos arrastam para a animalidade que somos egressos. Então há um esforço ali do autoaperfeiçoamento, mas ele diz que há ali
um rio caudaloso de impulsos instintivos que nós trazemos do passado. Ou seja, se eu cultivei durante muitas existências, muitas encarnações, determinadas atitudes, determinados hábitos, eles foram ficando arraigados, foram se cristalizando ao longo do tempo, não é de uma hora para outra que eu consigo mudar isso, né? Tanto que uma vez mais nós lembramos a definição de Kardec, que ele diz que reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para dominar as suas más tendências, né? As suas más inclinações. Então vejam que ele não fala de alguém perfeito, mas ele fala de que alguém que se esforça para dominar as suas más tendências, as suas más inclinações, ou seja, que está ali intrínseco, isso faz parte da nossa luta, esse conflito e essa luta para nos melhorarmos, né? Então, como foi dito antes, talvez sejam hábitos que foram cultivados muitas encarnações e que vai ser necessário também mobilizarmos esforço, energia, estudo, a compreensão, para que aquilo gradativamente vá mudando. É aquele exemplo que eu acho interessante de um vaso que ele está ali com uma água suja, né? Eu não posso pegar aquele vaso, aquele recipiente, pegar aquela água suja e simplesmente jogar aquela água num ralo, numa pia, e aquele vaso automaticamente ele fica purificado. Na vida, nas lutas que nós temos, é como se, ao invés de poder jogar aquela água fora, o que eu faço? Ela está suja, eu vou ali ter uma mangueira com uma água limpa, uma água pura, eu coloco dentro daquele vaso e gradativamente aquela água suja ela vai sendo substituída pela água limpa. Então ela vai derramando, né? Como dizem em Minas, vai entornando, né? E aquela água suja então ela vai sendo substituída pela água limpa que vai ali entrando. Então da mesma maneira nós temos dentro de nós ali uma bagagem de qualidades, de aquisições positivas, mas também temos as nossas dificuldades que elas não podem, eu não posso pegar aquilo e simplesmente jogar para debaixo do tapete, até falando eu sou uma criatura superior, eu não sei o que eu estou fazendo na Terra, porque eu sou tão bom que não entendo por que eu estou aqui, eu deveria estar num mundo muito melhor, eu não posso me iludir e fazer isso, né? Simplesmente jogar ali para debaixo do tapete aquilo que não é bom, mas eu posso sim alimentar ali de coisas boas, de bons pensamentos, de boas atitudes, que gradativamente, né, eu vou ali preenchendo a minha alma, que vai ali abastecendo as minhas atitudes com outros pensamentos, com outras posturas. Então, gradativamente, a exemplo da água, eu vou trazendo água boa e aí gradativamente essa água suja, ela vai ali se escoando lentamente, pouco a pouco, né? Então acho que esse é um exemplo interessante para não exigirmos nem de nós e nem exigirmos do outro uma mudança que ela não é rápida, né? A pandemia, por exemplo, nós nos perguntamos, será que o mundo vai mudar? Ele vai mudar com ou sem pandemia? É da lei que a Terra, que os mundos progridam, que eles evoluam, né? Então esses períodos eles são como uma alavanca, eles aceleram essa mudança porque nos levam ali a um repensar. Agora o mundo vai mudar para melhor? Ele vai. Agora a mudança é individual. Se eu vou mudar, se as pessoas que convivem conosco vão mudar, isso é uma coisa muito particular, né? O quanto cada um aproveita esses momentos ou não, o quanto cada um vai ali aumentando a lucidez ou não, isso é muito individual. Então, o mundo vai evoluir? Vai, né? Agora, o quanto cada um muda, sente ali o lado bom dessas mudanças, isso é individual, né? Alguns nós podemos aproveitar esses momentos de dificuldade, sim, claro, né? A gente não pode ser ingênuo de falar que está tudo bem, porque são mudanças que exigem ali paciência, fé mais do que nunca, adaptação a novos, né, um novo modo de vida, né? Agora, eu também posso passar por tudo isso com uma certa impassibilidade, né? Olha,
isso não é comigo, eu estou bem, eu estou protegido, eu estou alimentado, eu estou agasalhado, né? Enfim, cada um tem ali seu momento, cada um tem o seu despertar, por isso é que é muito importante que a gente esteja atento, né? Então é o equilíbrio, nem daquele que se desespera para fazer tudo ali, e nem também o outro extremo daquele que se acomoda e que não fica atento, né? Não fica ali com os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, né? Então todo esse comentário para que nós saibamos que a nossa caminhada ela é gradativa, ela é paulatina, ela não se faz ali de uma hora para outra, mas também para entendermos que a do outro também é assim, né? Então não exijamos do outro uma mudança que para nós também ela não é tão rápida, ela se faz ali dia a dia, passo a passo. Então ele nos diz, olha, a necessidade da paciência, até mesmo conosco se nos patenteia, no clima da vivência comum em qualquer parte. Então falamos da paciência com os outros, mas ele fala, tenha paciência consigo mesmo. Paciência de repetir pequeninos gestos de tolerância, diminutas, né, pequenas renunciações, hora por hora, dia por dia, manejando incessantemente o buril da disciplina sobre a pedra das nossas qualidades virtuais, de modo a nela esculpir a individualidade que nós aspiramos a ser. Então ele fala da paciência de repetir pequenos gestos, dia a dia, momento a momento, para que desenvolvendo a paciência nas pequenas coisas, nós vamos ali nos preparando para os grandes testes, né? Para os grandes momentos que exigem ali buscar dentro de nós as reservas, né, mais profundas para que a gente continue a nossa caminhada sem desistir, sem desanimar. Ele fala, né, essa imagem aqui de esculpir sobre a pedra, né, a individualidade que nós aspiramos a ser. A gente imagina que quando nós vemos uma obra de arte, né, uma Pietà, por exemplo, ou ali a estátua de Moisés em que o Michelangelo ele batia ali no joelho com o martelo e fala, né, tamanha como ele ficou impressionado com a própria criação. Mas essas obras antes elas eram blocos, né? Blocos de mármore, blocos de pedra, né? Então um artista, quando ele vê ali, a gente vê uma obra pronta, a gente vê que o artista ele viu às vezes um bloco, uma pedra bruta, né? Cheia de deformidades. No entanto, ele foi pacientemente esculpindo, ele foi trabalhando cada ponto, né? Até um dia em que aquilo se transforma em uma verdadeira obra de arte que, né, é contemplada ali por várias e várias gerações, por milhares de anos. Então, nós também somos aí essa pedra que vai sendo esculpida ao longo do tempo. Então, assim como o artesão, assim como o escultor, ele tem aquela paciência, sabe que às vezes uma obra demora tanto tempo, mas ele vai esculpindo ali dia a dia, né, com as ferramentas, o cinzel. Deus também sabe que nós ainda somos ali, às vezes pedras brutas, mas que gradativamente nós vamos nos esculpindo, né? Seja pelas alegrias, pelas coisas boas, pela felicidade, pelos momentos bons, pelos amigos, pela religião que nos fortalece, né? Seja também pelas dores, pelas decepções. Então, tudo aquilo que acontece pode não ser agradável, mas aquilo ajuda a esculpir ali, como ele usa essa expressão, a individualidade que nós aspiramos, que nós desejamos ser, né? E ele fala que esse conflito, olha, ele ocorre à maioria das criaturas em estágio educativo no planeta, estejam ou não vinculadas à carreira do corpo físico. Ou seja, para nós e para os espíritos aqui ligados à Terra, esse é um questionamento, é um conflito que existe, essa busca ali pelo bem, essa busca pela compreensão, essa busca pela verdade. Isso é um processo natural a nós encarnados e desencarnados também, a grande maioria. Escalamos o monte da sublimação passo a passo, muitas vezes de coração agoniado e pés sangrentos. A nosso ver,
aqueles que não padecem essa guerra íntima são unicamente aqueles que se anestesiam de maneira temporária em superioridade falsa, acreditando-se realizados em paraísos de ilusão, copiando a convicção de crianças que se admitem habitando castelos em suas construções de papel ou de areia. Ou seja, os únicos que não trazem esse conflito são aqueles que se iludem. Ele usa essa analogia, né? Habitando ali, como se fossem crianças habitando castelos, né, de papel, castelos de areia, ou seja, sem uma base, sem uma sustentação. Ou seja, reafirmando que é muito comum, é muito natural, né, essa luta, essa guerra íntima, como ele fala, né? Porque como nós podemos falar, não, eu sou uma pessoa muito boa, tudo isso para mim já está superado, eu não vejo sentido. Tem pessoas que falam, eu não vejo sentido no estudo, eu não vejo sentido naquilo que Kardec fala que está ultrapassado, né? Mas nós precisamos ir muito ali do básico, né? E aquela analogia em que a gente pode pensar que às vezes estamos com fome, nós queremos comer camarão e lagosta, e temos arroz e feijão ali para saciar a fome, mas a gente não quer comer. Fala, não, isso para mim é muito óbvio, é muito básico, isso não me nutre, isso não me sustenta, né? Então, nós queremos o mais antes de termos o menos, antes de termos a base, né? Então, quanto ainda nós temos que ler, temos que aprender sobre a caridade, sobre a paciência, sobre a solidariedade, sobre a empatia, né? Sobre a prece, sobre o perdão. Então, quanto, né? Quantas vezes, quantas leituras e releituras, para que aquilo pouco a pouco vá se sedimentando, vá ali sendo construído. Eu acho interessante um exemplo de um quebra-cabeça, né? Há muitas fases na vida em que descobrimos ali um autor, descobrimos um livro, uma colocação, e falamos, nossa, isso aqui é tudo o que eu precisava para compreender a minha vida. E ao longo do tempo você percebe que aquilo de fato pode ser muito importante, talvez até uma frase que lida tantas vezes, mas naquele momento ela faz todo sentido, tem um sentido totalmente diferente. Você fala, nossa, parece que essa frase, parece que esse livro foi feito sob encomenda para mim. Mas você vai perceber que aquilo pode ser ali muito importante, mas é uma peça do quebra-cabeça, né? Então é uma peça importante, mas que ao longo da vida, ao longo das experiências, das alegrias e das lutas, você vai montando esse quebra-cabeça que ele vai, então, esculpindo essa individualidade que nós desejamos ser, né? Então, isso nos mostra que não existe uma solução mágica, né? Ninguém vai resolver os nossos problemas. Então, ele para finalizar, porque é bastante longo o texto, ele fala: reflitamos desse modo em nossas fraquezas sem autocondenação. Não adianta cobrir-nos de cinzas ao verificar as nossas faltas. Vale enfrentá-las, corrigi-las, à custa da nossa própria retificação. Que somos espíritos endividados perante as leis de Deus é uma realidade. Que precisamos servir ao próximo com esquecimento de nós mesmos, para dissipar as trevas do egoísmo que ainda nos envolvem a alma, é nossa obrigação. Observando assim, com o escalpelo do raciocínio próprio, as deficiências e desequilíbrios que ainda nos pesam no ser, estamos naturalmente curando nossa multimilenária cegueira de espírito, e com isso, meu caro, já nos cabe render graças a Deus. Ou seja, reflitamos então nas nossas dificuldades, reflitamos também naquilo que fazemos de bom, né? Que qualquer extremo ele não é positivo, mas ele fala, faça essa reflexão sem autocondenação. Então o arrependimento, ele é muito importante, mas o cuidado para que esse arrependimento não se torne um remorso destrutivo, que paralisa, que impede ali a nossa caminhada, né? Então tenhamos ali muita coragem de olhar para dentro de nós, né, para percebermos o que move ali as nossas atitudes, como nós somos, né? Mais uma vez, percebendo aquilo que deve ser mudado, ou aquilo que fazemos de bom, mas igualmente tenhamos a coragem também, e muita coragem, de falar, não, eu vou lutar,
Eu não vou paralisar por isso, eu vou pedir a Deus que me ilumine, ao meu espírito protetor que igualmente ali ajude para que eu tenha essa lucidez necessária, que eu tenha essa humildade então de olhar para dentro, que eu tenha essa paciência, como ele fala, de repetir ali dia a dia, momento a momento, sem o desânimo. Então fica aí esse texto para nossa reflexão. Uma boa tarde para todos nós. Olá, saudações cristãs a todos. Espero que todos estejam bem, que todos estejam com saúde. Nós trouxemos aqui para vocês, nessa segunda parte dessa palestra virtual, uma matéria que saiu na Revista Espírita de 1866, referindo-se a um fato ocorrido em dezembro de 1865, 15 de dezembro de 1865, que é o naufrágio do Borstein, que é um navio, né? Então vamos lá, nesse naufrágio aparece aqui o relato de uma pessoa que sobreviveu, e a partir desse relato dessa pessoa que sobreviveu, a gente vai, juntamente com Kardec, analisar aí os comportamentos, a forma como as pessoas pensavam e o que foi que aconteceu diante desse perigo eminente. Vamos à leitura. No mesmo instante, um estalo terrível, indefinido, se fez ouvir, acompanhado de abalos tão violentos que eu caí por terra. Esse é o relato do sobrevivente, né? Da pessoa que conseguiu sair com vida do naufrágio. Depois, ouvi um marinheiro gritar: "Meu Deus, estamos perdidos, orai por nós." Acabávamos de bater num rochedo e o navio abriu-se. A água entrava no porão, aos borbotões. Os soldados que estavam deitados na ponte tentavam safar-se de qualquer jeito, soltando gritos horríveis. Os passageiros, seminus, atiravam-se para fora das cabines. As pobres mulheres se agarravam a todo mundo, suplicando que as salvassem. Rogavam a Deus, aos gritos, despediam-se. Um negociante engatilhou a pistola e queria estourar o cérebro. Arrancaram-lhe a arma. Os abalos continuaram. O sino de bordo tocava o alarme, mas o vento rugia tão furioso que o sino não era ouvido a 50 metros. Eram gritos, urros, preces. Era não sei que de horroroso, de lúgubre, de espantoso. Jamais li, jamais vi cena tão horrível, tão pungente. Estar ali, cheio de vida e de saúde, em face de uma morte que se julga certa, é uma situação horrível. Naquele momento supremo e indescritível, o vigário, senhor Moisés, a todos deu a sua bênção. A voz cheia de lágrimas desse pobre padre, recomendando a Deus 250 infelizes que o mar ia tragar, revolvia todas as entranhas. Então, no relato desse sobrevivente, você observa todo tipo de pessoa, né? Você observa o padre, que está numa sensação de prece, está buscando orientação através da prece, e você encontra o comerciante ali, o negociante, que tenta estourar os próprios miolos e encurtar o caminho até a morte, né? E no meio de tudo isso, aquele furdunço que vocês devem imaginar, a gente tentando se salvar, a gente se jogando, gente fazendo um pouco de tudo, né? Vamos ver como é que Kardec ele trata dos comportamentos de cada uma dessas pessoas. Então vamos à leitura. Não há um grande ensinamento nessa espontaneidade da prece em face de um perigo iminente?
No meio dessa multidão apertada no navio, certamente haviam incrédulos, que antes nem pensavam em Deus, nem em sua alma. E eis que, em presença de uma morte que julgam certa, volvem o olhar para o Ser Supremo, como para a única tábua de salvação. É que no momento em que se ouve soar a última hora, involuntariamente, o mais endurecido coração se pergunta o que vai ser dele. O doente, em seu leito, espera até o último momento, por isso desafia todo o poder sobre-humano. E quando a morte o fere, na maioria das vezes, já perdeu a consciência de si mesmo. Num campo de batalha, há uma superexcitação que faz esquecer o perigo. E depois, nem todos são atingidos, e todos têm alguma chance de escapar. Mas, no meio do oceano, quando o seu navio está sendo tragado, nada mais se espera, além do socorro dessa providência que se havia esquecido, e à qual o ateu está pronto para pedir um milagre. Mas, passado o perigo, quantos não dão graças ao acaso e à sua boa sorte, ingratidão pela qual, mais cedo ou mais tarde, pagarão caro. Então, você observa que na iminência do perigo, no momento em que você está face a face com a morte, o que te resta a fazer é esperar que um milagre aconteça e que você não morra, né? Então, é mais ou menos isso que a maioria das pessoas vai aguardar que aconteça. Então, é como dizem, né? Quando o avião está caindo, o ateu deixa de ser ateu, né? Aqui no caso, quando o navio está afundando, quem é ateu, quem é materialista, vai, no mínimo, chamar por Deus para que Deus conceda algum milagre, algum benefício que o mantenha vivo. E assim somos nós, né? Todos nós, no momento de perigo supremo, a gente com certeza vai se lembrar de Deus, por mais esquecido que ele estivesse na nossa vida, né? Em semelhante circunstância, continua Kardec, qual o pensamento do espírita sincero? Eu sei, diz ele, o espírita sincero, que me devo esforçar por conservar a vida material. Farei, portanto, tudo quanto estiver ao meu alcance para escapar do perigo. Porque, se me abandonasse voluntariamente, seria um suicídio. Mas, se a Deus apraz me retirar daqui do planeta, né, da Terra, disso que ele está se referindo, então me retirar a vida, né? Mas se a Deus apraz me retirar, que importa que seja de um modo ou de outro, um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde. A morte não me traz qualquer apreensão, porque sei que apenas o corpo morre e que ela, a morte, é a entrada da verdadeira vida. Qual verdadeira vida? A do espírito livre, onde encontrarei todos os que me são caros. Ele, o espírita, entrevê pelo pensamento o mundo espiritual, objetivo das suas aspirações, das quais só alguns instantes ainda o separam, e do qual a morte do corpo, que o retinha na terra, então, o corpo retém o nosso espírito na terra, né? Então, do qual a morte do corpo que o retinha na terra vai enfim lhe dar acesso. Alegra-se em vez de afligir-se, como o prisioneiro que vê se abrirem as portas da sua prisão. Só uma coisa o entristece: deixar aqueles que ama, mas consola-o a certeza de que não os abandonará, que estará mais vezes e mais facilmente junto deles do que em vida, que poderá vê-los e protegê-los. Se, ao contrário, escapou do perigo, então, se o espírita escapa do perigo, né, ele dirá: já que Deus ainda me deixa viver na terra,
é que minha tarefa e minhas provas ainda não acabaram. O perigo que corri é um aviso que Deus me dá para manter-me pronto para partir no primeiro momento e proceder de maneira que isso aconteça nas melhores condições possíveis. Depois, esse espírita sincero, depois que ele escapa do perigo, depois lhe agradecerá o sursis concedido e esforçar-se-á para dele tirar proveito para o seu progresso. Tá bom, já sei que vocês estão perguntando daí, ô Valdir, o que é sursis? Da onde você achou essa palavra? Não fui eu que achei não, é o Kardec aqui, ó, erudito, negócio elevado. Sursis é a dispensa de um trabalho ou do cumprimento de uma pena, de uma obrigação. Então, é dar aquela passada de pano, tirar, falar para você, ó, não precisa fazer isso aí não. Então, quando você não passa pela morte, você escapa do perigo, então é para você continuar. E quando você morre, você continua também. Você viu que você continua cuidando da sua família, você continua cuidando dos seus, do lado de lá você vai se encontrar com aqueles que já foram antes de você, quem ficou aqui para trás esperando ainda vai cuidar da encarnação, você vai conseguir ajudar, vai conseguir influenciar de alguma maneira. Então a vida segue, a vida continua, independente da morte ou não. É por isso que ele diz: se apraz a Deus, de um jeito ou de outro, me tirar a minha vida, se apraz a Deus, mais cedo ou mais tarde, terminar com a minha encarnação, que diferença faz? Ela vai terminar um dia. Não tem esse negócio de que eu vou viver nesse corpo aqui para sempre. A encarnação vai acabar. E quando isso acontecer, é para o plano espiritual que eu vou. Vamos dar andar um pouquinho mais para frente aqui, ó. Um dos mais curiosos episódios desse drama, qual drama? O naufrágio, é o fato daquele passageiro que queria estourar os miolos. Então, o cara já vai morrer no naufrágio e, ao invés de morrer no naufrágio, ele quer tirar a vida dando um tiro na cabeça? Faz alguma lógica isso para vocês? Então, é o fato daquele passageiro que queria estourar os miolos dando-se morte certa, ao passo que, correndo o risco do naufrágio, podia surgir um socorro inesperado, aquele tal do milagre ou aquele tal da intervenção divina que te mantém vivo. Que móvel podia levá-lo àquele ato insensato? Muitos dirão que tinha perdido a cabeça, o que é possível, mas talvez se tivesse emocionado, malgrado seu, por uma intuição da qual não se dava conta. Embora não tenhamos nenhuma prova material da verdadeira explicação que é dada a seguir, o conhecimento das relações que subsistem entre as diversas existências, pelo menos lhe dá um alto grau de probabilidade. Então, para explicar essa situação da pessoa que tenta tirar a própria vida com uma arma, estando à beira do naufrágio, quer dizer, se não morrer afogado, vai morrer com um tiro na cabeça ou vice-versa, Ele pede aqui, acontecem aqui duas comunicações na Sociedade Espírita de Paris falando sobre esse assunto. Então, a primeira delas diz o seguinte: as duas comunicações seguintes foram dadas na sessão da Sociedade de Paris em 12 de janeiro. Vamos lá. A prece é o veículo dos mais poderosos fluidos espirituais, que são como um bálsamo salutar para as feridas da alma e do corpo. Ela quem? A prece. Ela atrai todos os seres para Deus e, de certo modo, faz a alma sair da espécie de letargia em que se achava mergulhada quando esquece os deveres para com o seu Criador. Dita com fé, dita quem? A prece. A prece dita com fé provoca-nos que a ouvem, provocam naqueles que a ouvem o desejo de imitar aqueles que oram, porque o exemplo e a palavra também levam fluidos magnéticos de grande força. As que foram ditas no navio naufragado pelo padre
com o acento da convicção mais tocante e da mais santa resignação, tocaram o coração de todos aqueles infelizes que julgavam chegada a sua última hora. Quanto a aquele homem que queria suicidar-se em face de uma morte certa, a ideia lhe veio de uma instintiva repulsa pela água, porque seria a terceira vez que ele morreria dessa maneira, e ele passou por alguns momentos de angústia terríveis. Naquele momento, ele teve a intuição de todas as suas misérias passadas, que se ergueram vagamente em seu espírito. Por isso, ele queria acabar diferentemente. 2 vezes afogou-se voluntariamente. Você vê que o espírito ele dá uma caprichada, né? O que é afogar-se voluntariamente? É se suicidar através do afogamento, né? Então, 2 vezes afogou-se voluntariamente e tinha arrastado consigo toda a família. A impressão confusa que lhe tinha ficado dos sofrimentos suportados lhe dava a apreensão desse gênero de morte. Então é por isso essa coisa que ele nem sabe de onde vem, essa sensação de desespero que ele nem sabe de onde vem de 2 vidas anteriores, vem de momentos anteriores em que ele tira a própria vida através do afogamento. Numa delas aqui, pelo relato do espírito, ele chega a levar toda a família junto, e essa apreensão é que dá o desespero e a insensatez, a perda de noção de tentar tirar a vida de uma outra maneira que não fosse pelo afogamento, porque o afogamento traz para ele toda essa angústia que a gente viu o espírito descrever, né? E o espírito termina, né? O espírito de São Bento termina dizendo o seguinte: orai por aqueles infelizes, meus bons amigos. Quais infelizes? Todos os que estavam no momento ali do naufrágio. A prece de várias pessoas forma um feixe que sustenta e fortalece a alma pela qual é feita. Ela lhe dá a força e a resignação. E quem assina a mensagem é o Espírito São Bento, né? Uma segunda mensagem foi enviada, né, foi recebida na Sociedade Espírita de Paris a respeito do assunto. Vamos ver se dá tempo da gente ler ela toda. Não é raro ver pessoas que há muito tempo não pensavam em orar, fazê-lo quando ameaçadas de um perigo iminente e terrível. De onde vem essa instintiva propensão a aproximar-se de Deus nos momentos críticos? Do mesmo impulso que leva a nos aproximarmos de alguém que sabemos poder defender-nos quando estamos num grande perigo. Então, quando a gente está num grande perigo, tipo, se meteu numa confusão, tu vai procurar o teu irmão mais forte, teu amigo fortão, parrudão, que vai te proteger, né? Quem que é o meu amigo fortão, parrudão? Deus, né? Então, num momento de perigo extremo, que a gente vai olhar, vai lembrar de Deus com mais frequência, né? Então, as suaves crenças dos primeiros anos, as sábias instruções, os piedosos conselhos dos pais, vêm como um sonho à memória desses homens trêmulos que pouco antes imaginavam Deus muito longe deles, ou negavam a utilidade de sua existência. Esses espíritos, aparentemente fortes, tornados pusilânimes. O que é pusilânime? É um ser reles, assim, uma pessoa que não tem o mínimo de coragem necessária. Pusilânime é praticamente um covarde, para resumir a história. Sentem tanto mais as angústias da morte quanto maior o tempo em que em nada acreditavam. Pensavam não ter necessidade de Deus e que podiam bastar-se. Para lhes fazer sentir a utilidade de sua existência, Deus permitiu fossem expostos a um fim terrível, sem esperança de ajuda por nenhum socorro humano. Então, eles se lembram de que, outrora, rezaram e que a prece
dissipa a tristeza, faz suportar os sofrimentos com coragem e suaviza os últimos momentos do agonizante. Tudo isso aparece a esse homem em perigo. Tudo isso o incita a orar de novo àquele a quem orou na infância. Então, ele se submete e ora a Deus do mais íntimo do coração, com uma fé viva que toca as raias do desespero, para que lhe perdoe os erros passados. Nessa hora suprema, não mais pensa em todas as vãs dissertações sobre a existência de Deus, pois não mais duvida. Nesse momento, ele crê, e aí está uma prova de que a prece é uma necessidade da alma, que se ela não tivesse resultado, a aliviaria menos e deveria por isso mesmo ser repetida mais vezes. Mas, felizmente, a prece tem uma ação mais positiva e é reconhecido, como vos foi demonstrado, que a prece tem para todos uma imensa utilidade, para aqueles que a fazem, como para os quais ela se aplica. O que eu disse só é verdadeiro para o maior número, porque há alguns que nem mesmo recuperam a fé na hora derradeira, que, com o vazio da alma, pensam que vão abismar-se no nada e, por uma espécie de frenesi, eles próprios querem precipitar-se no nada. Esses são os mais infelizes, e vós, que sabeis toda a utilidade e todos os efeitos da prece, orai, sobretudo por eles. Quem assina essa segunda mensagem é um espírito chamado André, né? Então você observa que, mesmo diante do perigo, existem alguns poucos que mesmo assim não se curvam ou tentam não se curvar, né? Que acreditam tanto na história do nada que se precipitam nesse nada, como se fosse a única solução possível, né? E é exatamente para esses que a gente deve ter a nosso maior comiseração, a nossa maior piedade, a nossa maior capacidade de amar, porque são esses que vão sofrer mais, né? Eu espero que vocês tenham gostado do texto, eu espero que o texto tenha colocado vocês para pensar, né? Ele vai ficar aí, a matéria toda vai estar aí para quem quiser ler, reler, né? Tá na Revista Espírita, para quem tem a Revista Espírita. E a reflexão, a meditação sobre esse assunto, sobre essa exposição a um perigo iminente e a possibilidade de ser socorrido pela previdência ou de sucumbir nesse perigo iminente, é algo que a gente deve sempre se lembrar que a gente está exposto. Segundos antes você pode não estar nem lembrando de Deus e segundos depois você está passando por essa situação. O grande segredo é manter esse contato com Deus o tempo todo. O grande segredo é ter essa ideia de Deus atuando na sua vida o tempo todo, né? O grande segredo é saber que a morte não vai parar nada, não vai resolver nada, ela simplesmente é porta para a continuidade da vida espiritual, que é a vida verdadeira, né? Então, que todos vocês tenham isso em mente, que todos vocês tenham no pensamento, porque é o pensamento que molda as nossas ações, a ideia de que nós somos espíritos, de que a gente vai sobreviver à morte e viver a nossa vida, viver a nossa encarnação com a absoluta certeza de aproveitar todos os momentos da nossa encarnação para sermos melhores e para termos melhores relações com as outras pessoas, né? Fiquem com Deus, fiquem em paz. A gente encerra com a prece que Jesus nos ensinou e eu desejo a todos vocês uma ótima semana. Até o nosso próximo encontro. Pai nosso,
que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Fiquem em paz.